Bom dia, galera. Hoje temos um convidado, sempre é especial, né? Temos um convidado do mundo da tecnologia aí, que vive realidade parecida com a nossa, tanto do ponto de vista de negócio, que é do mundo financeiro, quanto do ponto de vista também corporativo, né? Do ponto de vista de ambiente de trabalho, porque lida com um ambiente que tem tecnologia, atendimento e por aí vai. Estamos aqui com Alan Chucide, é isso? Perfeito. O Alan, ele é um dos fundadores da Spin, que foi uma empresa que foi adquirida pelo Nubank e se tornou o NuPay. Então, alguém aqui já usou o NuPay? Só para ter uma ideia, ó, bastante gente sabe qual que é a empresa que a gente está falando. Então, bem-vindo, Alan. Vou começar por essa pergunta, Alan. Conta aí para a gente um pouquinho como é que foi a história do nascimento da Spin, né? É Spin Pagamentos? Como é que chamava-se? SpinPay. SpinPay. E por que o Nubank se atraiu por vocês? Porque eu imagino assim, eles já são gigantes, a sua empresa ela é relativamente nova, né, de 2018. O que fez eles se atraírem por vocês e se aproximar, fazer uma proposta? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa história aí. Claro. Bom, primeiro um super bom dia para todo mundo. Obrigado por terem acordado cedo, obrigado por estarem aqui. Você acordou mais cedo, né? Você teve que vir para cá. Mas como eu estava te contando, as segundas-feiras de manhã acordar cedo para mim era parte da rotina quando eu ia para Campinas. Todo o nosso time de engenharia e produto ficava em Campinas, em Barão Geraldo, que ainda não é nem em Campinas, né? Quase que uma cidadezinha à parte. E era o melhor dia da minha semana. Então hoje eu acordei vindo para cá assim feliz, sabe? Revivendo experiências que eu vivi durante alguns anos e que, de novo, eram os melhores dias da minha semana. Eu fazia todo o meu time de São Paulo inteiro ir para Campinas para viver isso daqui, né? Que é o que a gente, infelizmente, não tem em São Paulo, que eu acho que traz... O interior tem essa vantagem, né? É um pouco mais light, um pouco mais tranquilo esse clima de trabalho. Exato. E, enfim, a gente vê que é absolutamente possível fazer resultados excepcionais e ainda assim ter um balanço de vida um pouco melhor, né? Num contexto um pouco melhor. Eu já vim aqui algumas vezes, então já sentei no riozinho lá atrás, tem um monte de amigo aqui já. Em breve, acho que a gente vai poder também, todos os brasileiros, e não só brasileiros, mas enfim, vão poder consumir, pagar na Eduz com o NuPay também. Mas mais do que isso, estar aqui falando para vocês é um baita prazer, porque vocês me inspiram a forma como vocês fazem, como vocês lidam com cultura, como vocês trabalham aqui. É muito legal. Bom, voltando um pouquinho, contar brevemente a história, né? Hoje, estou os últimos 10 anos, tenho 32 anos, já estou há 10 anos em fintech. Então, desde 2013, quando teve a mudança regulatória que criou a instituição de pagamento, que basicamente foi o que possibilitou tudo o que está acontecendo na indústria, foi quando eu comecei, cofundei a Controle, que virou o Neon. Depois eu saí do Neon em 2018 e fundei a SpinPay. Eu acho que, só uma historinha antes de entrar na sua pergunta direta do Nubank, acho que a nossa visão era tudo que eu vivi dentro do Neon, né, de construir de fato um banco. Imagina, eu era um moleque de 23 anos, eu ia nas reuniões da Febraban, a BBC, como eu estou hoje, de polo e jeans, assim, e tal, todo mundo engravatado, eles falam assim, o que esse maluco está fazendo aqui? Os banqueiros e os bancários, né? E no final a gente criou um monte de disrupção. Acho que foi nesse contexto que eu tive a visão da Spin, né? Eu falei, poxa, para a gente poder mudar de fato a indústria de pagamentos, a indústria bancária, inevitavelmente a gente precisa criar outras estradas do qual o dinheiro vem e vai, né? Estradas entre, eu brinco, são os produtos de pagamento, TED, DOC, boleto, cartão, dinheiro, porque no final do dia é o que faz as trocas acontecerem. Pouco importa onde a gente tem conta, o dinheiro tem que sair do Alan e para a Eduz, tem que sair do Alan para o Eugênio e assim por diante. E toda a indústria estava muito amarrada nos 5 grandes bancos. Então a visão era, algum dia talvez esse negócio que hoje a gente conhece Pix vai acontecer. Eu achava que o lobby ia ser muito forte, maior do que foi. Na verdade foi o contrário, né? O Banco Central que mudou a atuação e falou, cara,
vamos acabar com o protagonismo dos grandes bancos e vamos ser agente protagonista da transformação do mercado brasileiro. Eu achava que isso ia demorar um pouquinho mais. Então eu falei, deixa eu construir a minha câmara de liquidação. Mas a visão era, uma vez que a gente consegue tirar o dinheiro do A e colocar no B de forma instantânea, é possível recriar todas as features que cada produto de pagamento tem, né? Poxa, o boleto você pode agendar e colocar multa e juros. Você pode fazer mesmo com a do Pix. Assim. Exato. O cartão você pode parcelar. Cada um tem uma coisa, mas na essência eu poderia construir isso tudo em cima do Pix. A gente foi, apesar de um time muito enxuto, a empresa que despontou em Pix desde o dia zero do lançamento. Então a gente criou um produto, vou chamar de adquirência de Pix. Acho que todo mundo já comprou com Pix em algum e-commerce, alguma loja. É isso que a Spin fazia. Só que a gente cresceu muito, muito rápido, porque a gente acertou, além da gente ter o time certo, as pessoas certas, uma cultura bem montada desde o D0. Acho que isso é algo para a gente explorar bastante e que eu me orgulho muito. Tá no lugar certo, a gente também acertou a estratégia, que era focar no online, não no físico, e focar nos grandes varejistas. Então, desde o dia zero do Pix, eu brinco que eu sou bom de contar a história, a gente já tinha Gol, Whirlpool, Cobase, tinha mais de 100 grandes varejistas operando com a gente. Eu vendia um sonho, né? Eu falava, olha, eu te prometo, confia em mim, que no dia que esse negócio virar, magicamente vai aparecer no seu checkout o QR Code. Eu só falava isso porque eu tinha um time incrível, eu tinha 2 co-founders que fizeram acontecer de verdade, e deu certo. E acho que a visão do Nubank, do outro lado, o Nubank é o banco que mais cresce no mundo. Espero que a maioria de vocês sejam clientes aí do Nubank. Um perfil muito digital. Hoje o Nubank já tem uma boa parte da população economicamente ativa. Quantos cartões existem do Nubank hoje? Quantos milhões? Em número de correntistas, está próximo acho que de 85 milhões, 80 e poucos milhões. Um assim, terço da população. Exato. E da população economicamente ativa, acho que é quase metade. Então, assim, o Nubank é um baita case, um baita exemplo de cultura, de construção, de produto. E muito legal aprender assim também de dentro. Mas o fato era uma junção das duas coisas, né? A visão do Nubank de como continuar transformando, inovando, trazendo soluções melhores para os clientes e para o ecossistema como um todo, né? Do tipo, como eu posso... O cartão de crédito ele é um cheque em branco, então é muito difícil eu saber que aquele limite que o Alan tem, se ele vai comprar na Edu, se ele vai colocar gasolina no carro, enfim, o que ele vai fazer. E a visão era como a gente consegue evoluir isso. O Nubank nunca teve o lado enterprise, né? Nunca lidou com... O cliente PJ é o PJ, que é uma pessoa física praticamente na ponta. Então, a visão do Nubank era, vamos trazer um time enxuto, com bastante alinhamento cultural, isso era muito importante, assim, uma visão muito próxima, sabe, de como fazer, de como trabalhar, das relações, e com know-how e capacidades complementares com a visão de longo prazo. Acho que foi mais fácil também para o Nubank, exatamente por a gente ser pequeno. Na época da venda, a gente tinha aproximadamente 30 pessoas no time, então era muito enxuto, mas muito produtivo. E meio que eles falaram, vamos apostar, vamos ver o que acontece. E está dando certo, né? Então, em 2 anos de jornada em conjunto, aliás, estava contando em primeira mão que sexta-feira foi meu último dia como executivo do banco, mas continuo como um baita admirador, fã, continuar vendendo no Pay em todos os lugares que eu vou, e não só no Pay, no Nubank como um todo. Realmente, assim, eu falei para o Davi que eu era um admirador dele de fora, sou mais ainda de dentro, vendo como faz as coisas. Mas acho que essa foi um pouquinho da história do porquê juntar. Então, era uma visão do Davi de como ele acredita que o mercado vai estar em 10 anos, dele entender a empresa dele, né, e as esteiras assim por diante, entender que não era uma capacidade já montada e talvez e que tinha um timinho ali que era pequeno, mas que potencialmente poderia trazer muito valor se construído juntos. Mais, inclusive, do que começar do zero, né? Pelo custo de construir um time, de startar um negócio, de começar do zero, que a gente sabe que tem um impacto grande. Além da demora, tem o risco, vocês já estavam dando certo ali, né? Já estava funcionando. Vou pegar o gancho do que você falou, você comentou que uma das razões foi o alinhamento cultural. Explica um pouquinho como era a cultura de vocês, o que você enxergava e hoje você enxerga em relação à cultura do Nubank, e o que tinha de alinhamento e se teve treta na hora de fazer a junção, na hora de juntar as duas coisas, se teve algum conflitinho ali. Claro. Acho que tem uma historinha legal. Quando eu saí do Neon, acho que uma das primeiras pessoas que eu não era próximo do Davi, assim, conhecia ele de evento, de alguma coisa,
eu mandei um e-mail para ele falando que eu tinha saído do Neon, estava construindo uma empresa nova e queria bater papo com ele, né? Acho que, poxa, a gente sempre, vários mercados têm grandes referências, como você, por exemplo. Empreendedores querem conversar com outros empreendedores, né, que a gente admira para trocar. E o Davi me levou na porta do elevador, ele falou, Alan, quando a gente terminou o papo, agora esse momento é o momento mais importante da construção da Spin, que é do 0 para o 1. É o momento que você vai trazer o founding team, as pessoas certas, é o momento que você vai acertar os valores da companhia, é o momento que, de fato, mais do que o produto, né, o que você vai entregar ali da feature, assim por diante, mas, de fato, como vocês vão viver isso tudo, né? Como que isso vai acontecer para vocês poderem entregar tudo que vocês querem entregar. Retomei isso sexta-feira, inclusive, com ele, e relembrei desse nosso papo. E, de fato, acho que o founding team da Spin, e depois todas as pessoas, elas tinham, em primeiro lugar, uma visão colaborativa. Nunca foi... Eu, durante muito tempo, a gente conversou um pouquinho, a Spin não tinha meta pessoal. Não que não tinha metas... Não que a gente Como não era organização, um né? modelo mais tradicional de organização, sim, mas muito menos individual e muito mais do coletivo. Eu lembro que a primeira grande meta, eu desenhei na lousa, falei, cara, isso serve para todo mundo. No dia tal, a gente tem que colocar o MVP no ar. Pouco importa de qual time você era, de qual hora você era. Né? Precisamos sentar e conversar. A gente sempre prezou muito por cuidar das pessoas. Né? Acho que a gente falava, cara, aqui não é a família. Né? Infelizmente, todo mundo tem aquele tio chato que você não tem o que fazer. É seu tio, você não vai trocar o seu tio. A gente está aqui como time para ter as melhores pessoas jogando nas posições certas para entregar resultado, mas que uma cuida da outra. Sabe? Que a gente realmente tem atenção pelo outro. E acho que isso é algo que se perde muito rápido nas companhias. As pessoas param de saber o nome, param de saber quem é, o que está acontecendo, para só cobrar o número, o resultado. E a gente não. Sabe? É muito, muito engraçado como tem gente que saiu já faz algum tempo e até hoje me liga, porque sabe que pode contar comigo, não genuinamente, sabe? De troca. Como pessoas, vocês ficaram conectados ali. Exato. Muito foco em resultado, querendo ou não, né? Um resultado coletivo, mas a gente sabia que a gente precisava entregar grandes coisas com um tempo muito curto e com poucas pessoas. E muito foco em pessoas realmente excepcionais. E pessoas excepcionais, na minha opinião, não é um bom profissional ou só uma pessoa incrível que faz bem para o outro. É uma pessoa completa, sabe? É uma pessoa que acorda de manhã, que tem um propósito claro, que tem vontade de fazer aquilo, que respeita os outros, que não vai achar shortcut só para entregar um número, mas que quer fazer bem feito, que tem conhecimento técnico, que quer evoluir, porque é importante a gente trabalhar com pessoas boas também, né? Não só pessoas incrivelmente legais, mas elas também precisam, na minha opinião, ser boas naquilo que fazem, assim por diante. E, inevitavelmente, eu me inspirava muito no Nubank também, quando eu comecei a Spin. Então, tem até um fato engraçado, né? De outras experiências, eu falei, poxa, o meu time inicial de engenheiros, eu quero que eles sejam engenheiros. Né? Eu brincava, nada contra quem não é engenheiro de software, muito pelo contrário, a gente trabalha com times plurais, assim por diante, mas era a essência da fundação de uma empresa que ia transacionar. Essa era a expectativa na época, sorte que deu certo. Muitos milhões e bilhões de reais por mês, que eu precisava ter algo muito rígido e sólido. Brincadeira, analogia que eu faço é, poxa, a gente não vai subir num arranha-céu de 200 metros, 200 andares, que não foi feito por um time de engenheiros, projetistas e assim por diante, porque a chance daquilo cair é grande. Um software é parecido. Né? Então, toda a construção ali inicial foi muito baseada no que eu via do Nubank. Né? O Nubank falava, cara, a gente tem um time de engenheiros. Eu falava, puta, a gente precisa ter um time de engenheiros. Entre outras coisas assim. Então, acho que como o conceito, a forma, a interação, até fui pedir ajuda para o Davi sem saber que era exatamente uma ajuda e absorvi muito o que ele falou, estava muito parecido. E essa junção de times, de visão, deu muito certo. Tem desafios normais, pessoal, como qualquer M&A, né? Qualquer venda, inevitavelmente você está juntando... É quase como um transplante de órgão, assim, sabe? Tem um processo de adaptação, porque é algo estranho entrando num ambiente novo. Tem desafios, normal. Tem coisas que não são legais, mas a parte boa é que a maioria das coisas são muito legais, por conta disso tudo. Desde o D0, talvez que eu queria ressaltar que foi um resultado de uma cultura muito alinhada, e mais do que só de uma cultura e uma visão
e objetivos, foi que quase que o que a maioria das empresas perde tempo com integração, como vai ser o software, o processo do RH, a galera não estava nem aí. Era, cara, a gente precisa colocar o MVP no ar em 2 meses. E o MVP do NuPay surgiu em 2 meses. A venda terminou em outubro, em dezembro a gente estava 5 lojas rodando. Foi muito rápido. E com nível de qualidade, assim por diante. Então, acho que estava todo mundo tão focado e direcionado, sabe, por um objetivo em comum. A minha visão nunca foi uma visão egoísta. Inclusive, falei para o Davi, eu falei no momento da venda, assim, não é pelo dinheiro, sabe? Mas acho que estar junto com o Nubank aumenta a probabilidade da gente transformar a indústria de pagamentos 1.000.000%. A Spin sozinha estava fazendo coisas incríveis. A gente atingiu resultados excepcionais com um time muito pequeno, mas ainda era muito pouco. Tem umas carinhas aqui que eu já venho enchendo o saco faz tempo vendendo no Pay aqui. Mas o fato é, voltando ali, a gente estava muito direcionado para o que a gente queria entregar. E continua até hoje. Então, apesar dos desafios, apesar das coisas que acontecem, inevitáveis, assim, posso falar que é de grande conquista que, poxa, em 2 anos da venda, vocês sabem bem como que é fazer o setup de um time novo, né? Imagina juntar isso tudo, criar um produto do zero, desenhar estratégias baseadas no achismo, porque não existia, né? A gente olhava o que acontece em cartões, em Pix e tudo mais, achamos que vamos para lá. Poxa, falar que a gente tem Uber e iFood rodando, com resultados excepcionais. Espero que em breve a gente possa estar rodando aqui, mas vários outros mercados, a gente já tem as empresas líderes dos mercados operando. Acho que isso, na minha opinião, talvez seja mais do que o número em si da meta, se você bater 1 ou 2, assim por diante, mas é o trabalho conjunto de todo mundo que deu certo e que a gente consegue ver na ponta, sabe? Um produto andando, evoluindo, clientes satisfeitos, utilizando. É aquilo que as pessoas falam da gente sem a gente precisar falar da gente. Sabe? Quantas pessoas vocês encontram por aí que sabem que Eduz mudou a vida delas, seja enquanto um criador de conteúdo, seja enquanto consumidor, que se transformou por conta daquilo. E aquilo não é a meta ou o trabalho de cada um, sabe? É todos vocês juntos que fazem dar certo aquilo. Então, acho que para mim essa foi o melhor resultado observado, 0 quantitativo e muito qualitativo, da visão de que deu certo essa parceria. E ainda tá no começo, sabe? E como é que era? Você falou que morava em São Paulo, o time estava em Campinas, aí foi adquirido. Como é que foi esse processo de aculturamento no início, antes de entrar no Nubank, né? E depois que entrou, como é que funcionava essa história de trabalhar remoto com o time? Ou seja, ficar sem ver o time no dia a dia, né? Você ia 1 dia por semana. Como é que era isso? Porque pra gente é uma coisa estranha. A gente tá aprendendo a fazer isso ainda. Como é que foi para você? Boa. Como é que você lidava com essa questão, tanto de performance quanto de cultura? Ótimo ponto. Acho que assim, primeiro, eu era um negacionista de home office, tá? De trabalho à distância. Para mim, isso era absolutamente inaceitável. Era uma desculpa para entregar menos. Forçadamente, quando veio o Covid, tudo bem que a gente era um time de... Quando estourou a pandemia, 24 pessoas. Precisei enxugar um pouquinho, fomos para 20. E passamos a pandemia em 20 pessoas, até o lançamento do Pix. Eu não tinha opção. E foi a primeira vez que eu percebi que, como uma cultura bem montada, como pessoas alinhadas, com um objetivo maior em comum, trabalham juntos em qualquer lugar. Pouco importa. Se tiver internet e tomada, a gente trabalha até de pé, né? Só precisa ter os dois. Infelizmente, o Elon Musk ainda não fez a bateria que dura uma semana, usando com muito... Intensidade, exatamente. Mas ficou claro que a gente podia fazer coisas incríveis. E que fazer coisas incríveis estava muito... não depende de você estar junto. Honestamente, eu ainda acho que estar junto tem diversos benefícios, tá? Não tangíveis e até tangíveis. Mas talvez intangíveis maior do que o tangível. Mas a gente entregou, e a gente entregou tudo. Tudo mesmo. Foi muito duro, foi um momento de vacas magras, a gente estava praticamente quebrando. Eu estava tentando fazer uma rodada, veio primeiro o PR, né, a notícia para o mercado do Pix, que não era nenhuma novidade, a gente já estava trabalhando com o Banco Central há 1 ano, a Spin e todo o mercado bancário, mas para a indústria como um todo, para a sociedade,
era novidade. Meu pai me ligou falando, cara, legal, achei que você era inteligente, mas e aí, você está fazendo negócio, vai competir com o Banco Central? Poxa, e agora, você vai quebrar? Eu falei, puta, a parte ruim é que você está me ligando para perguntar, a parte boa é que eu sei que eu estou indo para o caminho certo. Mas o fato é que deu bom. E foi uma primeira mudança de paradigmas. A gente nunca tinha meta individual, como eu falei durante a Spin, mas a gente tinha muito claro que a gente tinha uma data target, que era 3 de novembro de 2020, se eu não me engano, que era o soft launch do Pix, dia 16 o lançamento, e tinha que estar pronto. E mais do que estar pronto, tinha que estar pronto com qualidade para rodar naqueles 100 varejistas que estavam esperando aquilo da gente. Uhum. Então, tinha um objetivo muito forte. E foi a primeira vez que eu senti, com o time da Spin, que eu não precisava falar para eles, time, vamos trabalhar de fim de semana porque a gente tem que entregar isso. Vinha da galera. Alan, a galera de Campinas me ligava, a gente vai fazer um hackathon esse fim de semana, se você animar, vem aí, porque a gente precisa fazer o discovery do QR Code, blá, blá, blá. Eu falava, cara, lógico. Eu trazia todo mundo de São Paulo, por mais que não podia estar lá, para me ajudar a fazer café da manhã para a galera, hamburgada na hora do almoço e tudo mais, porque no final do dia a gente estava junto. Né? Então, era uma colaboração muito legal e acho que todo mundo sabia o que cada um estava fazendo. E todo mundo sabia, tudo bem que é muito mais fácil quando você é 20 pessoas, né, do que quando você é 500, 600 mil, mas a gente sabia o porquê que a gente estava fazendo aquilo. Vamos cortar, pular para agora. Nubank, muitos funcionários, e precisou achar um modelo que, honestamente, eu gostei bastante também do modelo que o Nubank propôs. E agora a gente está no modelo onde o Nubank está no modelo, né? Como eu falei, eu saí sexta-feira, então agora eu sou um grande admirador. Fala deles, né? Exato. Um grande admirador, fã, ainda tem um sentimento de pertencimento, porque para mim aquilo ali é uma das coisas mais incríveis que acho que tem no mundo e com certeza das mais incríveis que eu tive a oportunidade de viver. Mas é um modelo muito legal, onde dá-se muito espaço para o colaborador para ter autonomia no seu dia a dia, morar onde quiser, mas, por exemplo, no caso do NuPay, né, que agora é outro nome, é Payment to Merchant, o nome da BU, a cada 3 meses fica-se 11 semanas em casa, 1 semana no escritório. E nessa semana, é uma semana onde o time inteiro está junto. Então imagina que tudo isso aqui é o time da Eduz, cada um está em um lugar. Mas nessa semana específica, todo mundo aqui está junto para tomar o café da manhã junto, para conversar, para ter uma discussão estratégica sobre a visão dos próximos 3 meses, para reengajar e assim por diante. Então eu gostei porque não fica um pouco aquela... Nada contra, por favor, não me julguem, espero não estar falando uma besteira aqui, mas eu brinco, aquele híbrido capenga, que cada um vai quando quer, e aí quando você vê, você está fazendo metade da reunião física, metade online, horrível, né? Você não sabe para onde você olha, dá microfonia, aquele puta caos, não é? E consegue dar uma dinâmica legal de, poxa, administrar um time muito grande, que está em múltiplos lugares, mas que consegue estar junto nos momentos certos. Então, se eu não tivesse vivido o que eu vivi na Spin forçadamente por conta da pandemia e tivesse entendido que com, de fato, um time bem montado, uma cultura bem sólida, trocas, sabe, constantes e confiança mútua, que eu acho que esse é um ponto, né? Você confia no seu colega e você sabe que ele não vai te deixar na mão, né? Que ele não está lá só fazendo poker face para entregar o dele, virar e falar, cara, deu meu horário aqui, valeu. Que, na verdade, tem um objetivo maior, que é o que a gente tem que entregar enquanto time, foi muito importante para eu entrar com tudo e, na verdade, adaptar esse modelo todo. De novo, eu ainda acho que existe, aí a opinião pessoal do Alan, o potencial de construção de valor muito grande quando as pessoas estão juntas. Muito grande. Eu não sei nem... Eu ainda tenho dificuldade de entender como quantificar essa diferença. Mas o intangível, para mim, é muito forte. Porque só de você estar sentado... Suas outras empresas também são remotas ou... Varia. Então, isso é eu sou empreendedor de alguns outros segmentos, então só contando rapidinho do Alan. Espero que vocês sejam consumidores de todos. Se não for, depois eu vou ver como bolar um cupom, alguma coisa, para deixar aqui para o time. Mas eu montei a Naked Nuts. Naked Nuts é uma empresa de pasta de amendoim e outras coisas de alimentação saudável. A gente acredita que as pessoas precisam se nutrir e não emagrecer, né? E comer gostoso, comer saudável tem que ser gostoso. Então esse é o nosso mote, né? Porque
você vai comer uma Nutella, se ela tem 1 quilo de açúcar, ele vai te fazer muito mal, quando você pode comer uma Nutella-like saudável. Tem a Linus, que é uma empresa que eu montei com a minha irmã. Não sei se alguém tem Linus aqui, espero que sim. Olha lá, tem algumas carinhas já fazendo sim, então me deixa também super feliz. Também é uma visão de como impactar o mundo. Né? A gente acredita que assim, moda é uma das indústrias mais poluentes e mais do que isso, é uma indústria que muda muito. Né? Todo mundo está toda hora... O que o Linus faz? A Linus, a gente faz... começou com sandálias veganas. Então, uma sandália de borracha vegana, sustentável. Mas, basicamente, o objetivo é, cara, pra gente, ela tem que ser atemporal, independente do sexo, do perfil, da idade. É um produto que deveria servir para todo mundo. Deveria ser cool o suficiente para minha avó usar, mas também para minha prima stylist, assim por diante, o meu primo, para o meu pai. E que faça bem pro mundo como um todo, sabe? E algumas outras coisas que eu faço. Então, varia. A Naked Nuts é uma indústria. A gente tem fábrica. Eu não tenho como fazer full remoto. Impossível. Principalmente para o time de fábrica. Então, eles estão lá todo dia. E, por conta disso, a gente não emplacou uma estrutura de home office nem para o time administrativo. Que é mais desafiador ficar híbrido do que ficar full presencial, né? Exato. Durante o ápice da pandemia, a gente colocou todo o time administrativo, né, para trabalhar de casa. O time da fábrica, inevitavelmente, com todas as precauções, precisava ir, porque a gente precisa ter a fábrica funcionando para poder vender e girar o negócio. Mas é um modelo muito, muito próximo. E eu acho que é muito legal, porque a Naked tem uma outra cultura, tem uma cultura muito de desenvolver talentos. Então, a gente gosta de pegar talentos jovens que estão no começo da sua jornada, dar muito espaço para se desenvolver. É uma empresa com muita licença criativa, assim, da parte de marketing e tudo mais. Inclusive, eu acho que é por isso que dá tão certo. A gente foi uma das primeiras empresas ao TikTok, por exemplo, no Brasil, quando o TikTok nem começou. Legal. E o resultado tenho vários amigos que são pais e que eles vêm para mim e falam: meu filho agora não quer mais comer Nutella, quer comer Naked, porque ele viu no TikTok a dancinha saudável, blá, 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 blá. Então, isso fala muito do espaço que a gente dá para as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser uma dinâmica mais próxima pelo fato da gente ter um time sempre em evolução, em desenvolvimento e com um contexto que, cara, tem que estar ligado na produção. Então, você está dizendo assim, a tendência, se você quer trabalhar mais remota, é que você precisa de um time um pouco mais maduro. É mais desafiador se o time for muito novo. É isso? Eu imagino que... Eu acho que tanto uma questão de maturidade quanto do modelo da indústria do qual o seu negócio está inserido. Por exemplo, uma empresa de tecnologia, vou usar um outro exemplo que é a Linus, que ele é um híbrido, que ela é uma empresa tech, mas a gente tem indústria. Apesar que a indústria não é nossa, né? A gente tem toda a formulação e assim por diante, as formas, os moldes, é tudo nosso, mas a gente manda para um terceiro para poder fazer a injeção das sandálias. Lá a gente tem um modelo híbrido mais tradicional. As pessoas fazem rotação, vão para o escritório todo dia, mas também tem a opcionalidade de estar em casa. Então, só para te responder, eu acho que a maturidade, sim, ela impacta, porque inevitável, né? É um processo de desenvolvimento. Quanto mais maduro a gente está, mais a gente sabe da dinâmica de trabalho, das nossas responsabilidades, daquilo que a gente tem que entregar, como trabalhar. A gente tem menos dúvidas do dia a dia e assim por diante. Quanto mais jovem a gente inevitavelmente, mais aprendiz ali, mais aprendizado a gente tem. Mas o que é legal também é que a galera muito jovem tem um espaço criativo muito grande. E por isso que eu falo que é tão importante, tão legal isso que a gente vive na Naked. Não é que a gente tem um time maduro, as lideranças são mais maduras e assim por diante. Mas a gente gosta muito de dar esse espaço, sabe, para a juventude colocar para fora aquilo que está sentindo. Porque no final do dia isso conversa com a sociedade, né? A sociedade está se transformando. Mas a indústria também depende, porque uma fábrica não tem como ser totalmente home office, né? Então, acho que é um pouco da combinação de maturidade, estágio do negócio e indústria do qual você está inserido. A gente é uma empresa de tecnologia e, assim como acontece numa empresa que é muito forte em marketing, por exemplo, a gente tem uma necessidade, a gente trabalha muito com artista, né? O técnico, a pessoa do marketing, são, de certa forma, artistas, né? Trabalha muito com a criatividade, com a concentração, aprofundamento. Às vezes, você ficar semanas ou até meses mergulhado num software para sair aquela peça, né? Aquela obra de arte.
Isso de um lado. A gente tem essa necessidade e tem essa característica como indústria de ter muito forte o lado artístico dentro da empresa. Do outro lado, você é um cara que você me falou que você não é técnico, né? Você não é engenheiro, você é o cara do business. Você é o cara que estava lá em São Paulo, fazendo as reuniões com os clientes, construindo a área comercial. Teu negócio, apesar dele ter um quê de inovação gigantesco, eu imagino, pelo que você falou, que ele deu muito certo pela sua força de negócio, que foi muito forte. Como que você trabalha, equilibra esse lugar de mergulho interno, a arte, vamos lapidar o que a gente tem, fazer o melhor produto do mundo, a melhor engenharia do mundo. Você falou que contratou um time de engenheiro, você queria a obra de arte, mas não talvez do lado artístico, mas a obra de arte do lado de segurança, do lado de robustez como produto. E do outro lado, a necessidade de business first, né? Primeiro você tem que entregar valor, atender bem o cliente, porque sem isso não existe negócio, não existe engenharia, nada vai satisfazer, não tem o que ser, não tem nem a quem satisfazer. Como é que você equilibra esses dois mundos? Como é que você aloca energia nesses dois mundos diferentes? Como é que você dá voz a esses dois mundos? Como é que você até mesmo prioriza esses dois mundos? Acho que ótimo ponto, tem um monte de história para contar aqui. Acho que, em primeiro lugar, como você comentou, né, cada business é um business e ele tem as suas características. O business de vocês, inevitavelmente, precisa ter um lado artístico muito desenvolvido, porque a parte da interação com o cliente, como ele vê, como ele usa, é o que vocês vendem, né? Toda a estruturação do conteúdo, como o cliente vai consumir aquilo, cara, é parte. Então, se a arte não for muito bem feita, talvez vai perder um pouco o apelo para o cliente, por mais que toda a infraestrutura... Só uma observação. Quando eu falo arte, eu falo mais a característica do colaborador. Então, por exemplo, um dev ou alguém que vai construir um processo interno, não necessariamente o cliente vai ver aquilo ali. Então, não necessariamente ela é visual, mas existe um trabalho de criatividade muito profundo ali dentro, um trabalho de concentração muito profundo ali dentro. Tá. Que, no seu caso, foi a engenharia. Perfeito, tá bom, peguei. Começar parecido, os dois business, os business eles têm as suas próprias características e assim por diante. No caso da Spin, você tem razão. A gente precisava ter um lado de desenvolvimento de negócio muito forte. Eu acho que eu trago isso muito bem. Mas eu empreendo com tecnologia desde 2012. Desde 2012. Então, assim, apesar de eu não codar, eu aprendi como funciona. Eu sento com um engenheiro, eu consigo conversar com ele, eu consigo entender as linguagens, eu consigo entender qual o problema que aconteceu, minimamente ter um direcional. Até sou chatinho, eu passava lá brincando, falava, olha, acho que essa linha aqui de código está errada. O cara olhava e falava, você está de brincadeira, né? De fato, eu estava brincando. Mas, enfim, a gente chegou e fez o que a gente fez por uma combinação de competências. Tá? Eu com um lado bastante forte de desenvolvimento de negócio, com uma visão do negócio em si bastante clara e um aspecto criativo também bem interessante. Marcelo, co-founder, que liderou toda a parte de engenharia. Apesar dele ser um mago da engenharia, engenheiro de computação formado pela Unicamp e tudo mais, ele tem um lado de negócios também bem desenvolvido. E o nosso outro founder, o Felipe, que é engenheiro de produção pela USP, com todo um viés bancário, de banco de investimento e tudo mais, com um lado financeiro / operações muito grande, mas também com entendimento do business importante. Então, eu diria que, em primeiro lugar, a gente precisa, pelo menos numa estrutura mais tradicional, ter lideranças que entendem aquilo que elas estão fazendo, com características diferentes que vão se combinar para chegar no sucesso daquele negócio em si. Então, as nossas características combinadas, dos 3 founders, possibilitava que a gente conversasse sobre aquilo que a gente queria fazer, discutisse o que cada um precisava fazer e depois conseguia levar isso para os times executarem assim por diante. E mais do que isso, educar essa galera toda para entender aquilo que a gente queria fazer e o porquê que a gente estava fazendo. Então, de modo geral, acho que essa combinação de fatores fez com que a gente pudesse chegar no sucesso. A característica dos nossos... Grande parte do meu time era de engenheiros, tá? Porque era importante ter um sistema robusto. Vender eu podia vender sozinho no começo. Marketing a gente podia ter uma pessoa fazendo, mas eu não podia ter
um engenheiro fazendo aquilo que a gente precisava, né? Porque era a essência do que a gente estava fazendo. Então, acho que é um entendimento do negócio em si, do que você precisa de capacidades para entregar e ser o melhor naquilo que você faz, e, de fato, garantir que todo mundo entende o porquê que está lá, o que tem que fazer para chegar lá junto e, enfim, onde colocar mais energia, né? Mas, sem dúvida nenhuma, se não fosse o que cada um tinha ali de melhor, sabe, usado da melhor forma e combinado, a gente não teria chegado onde a gente chegou de uma forma tão rápida. Então, ali, o que era comum, provavelmente, então, entre os três, era a linguagem de negócio, e aí cada um ia para o seu mundinho mais específico, mas tendo esse elo comum, essa linguagem comum ali. Você conhece o Eugênio, ele está super disruptivo, está super trazendo novas maneiras de você, né, observar modelos de negócio, e ele já faz a aplicação do negócio social. Aquele livro do Muhammad Yunus, aquela história. O quanto de negócio social está nas suas plataformas, nos projetos que você tem, ou se ainda vai vir um negócio social para a sua realização pessoal? Cara, isso é uma ótima pergunta e até abrir um pouquinho o coração aqui, assim. Bem antes de eu saber que eu ia vender a empresa para o Nubank, nunca nem tinha nem falado com o Nubank. No ápice da pandemia, trabalhando 16 a 18 horas por dia, porque a gente estava quase quebrando. Eu precisava entregar o Pix na data e assim por diante. Eu comecei a me questionar o que eu queria fazer da minha vida se eu não precisasse mais me preocupar com nada, assim, sabe? Eu sei que não se preocupar com nada é muito abstrato, mas, de fato, transformar isso, trazer para a realidade, ter uma independência financeira que me permitisse ter escolhas, ter uma história legal que me permitisse olhar para trás e combinar os aprendizados para me capacitar para ir para frente, ter uma boa rede de relacionamento para conhecer as pessoas certas, porque a gente não faz nada sozinho. Mas, uma vez que eu atingisse isso tudo, ou que eu achasse que eu atingisse, porque a gente nunca chegou lá, o que eu queria fazer? E a verdade é que eu, pessoalmente, por favor, não me julguem, acho que aqui é aberto. Cara, eu acho que política é importante, mas eu não acredito em política. Independente se é de esquerda ou de direita, assim por diante, porque, para mim, eles só querem manter o poder e vão cada um contar a historinha que quer para se manter lá. E se não for a gente, sabe, que está aqui, que acorda todo dia com uma motivação maior, que quer fazer o bem, que quer transformar, não vai mudar. Então eu decidi que, alguma hora da minha vida, e eu acho que essa hora está começando a chegar, eu quero e vou me dedicar para transformar indústrias que, na minha opinião, são básicas para a existência digna das pessoas na Terra. Estou falando de comida, saúde, lixo, sabe? Tem 1 milhão de coisas incríveis. Eu acho que pagamento é animal. E foi parte da minha jornada para eu poder estar preparado para o que eu quero fazer agora. Então, eu vou começar a me dedicar mais para transformar a vida das pessoas de verdade, com o aspecto de um negócio social. Então, eu acho que ONG também é incrível, mas, infelizmente, a ONG depende de um terceiro. Enquanto que um negócio, por si só, ele tem a capacidade de andar sozinho. Uma vez que você tem a capacidade de andar sozinho, isso já, bem feito, fala por si só. Ele pode ser eterno, né? A gente sempre teve iniciativas, menos do negócio, falando de spin em si, mais das pessoas, de como fazer o bem. Agora, em outras iniciativas, como Linus, por exemplo, e Naked Nuts, sim, isso é muito presente. Então, o propósito da Naked é nutrir as pessoas, sabe? A gente não quer vender pasta porque é cool e gostoso. Cara, eu quero que as pessoas tenham menos problemas de saúde no longo prazo, eu quero que elas se alimentem melhor, eu quero que elas sejam felizes comendo bem e assim por diante. Não é exatamente um negócio social, mas a gente tem uma série de inovações ali dentro e soluções do tipo reciclar as embalagens, ou toda a embalagem que a gente produz gera o mesmo, a gente recicla a mesma quantidade, assim por diante. Poxa, a Linus tem um negócio com uma pegada social bastante forte, muito pró-ambiente. Então, é algo extremamente plural, é totalmente reciclável. Então, isso é parte. E se eu puder falar, eu acho que os grandes negócios de sucesso que vão impactar a vida de muitas pessoas daqui para frente, eles precisam ter em alguma esfera um nível de impacto na sociedade, sabe? Não só, mas vamos falar do nosso mundo mais de tecnologia. Poxa, criar um software legal, um SaaS que eu vou vender, que vai trazer mais eficiência para uma companhia interessante, sem dúvida nenhuma. Pode ser que o fundador fique muito rico e o time também? Pode.
mas acho que a gente precisa de mais. E, inclusive, para motivar as pessoas que fazem isso acontecer, acho que a gente precisa de mais. A sociedade está mudando, as pessoas estão mudando. Essa mudança vem lá de baixo das gerações mais novas, mas eu tenho vários sobrinhos pequenos, de meses até 2, 3, 8, 9, 10 anos, e é impressionante a visão de mundo diferente, sabe? É impressionante eu ver meus sobrinhos brigando quando vê alguém jogando um papel no chão na rua. Então isso me deixa feliz e animado de que, cara, a gente tem que continuar pensando, e agora mais e mais em como mudar, porque tá no momento certo, sabe? E eu brinco, até te comentei hoje, eu acho que o que o Elon Musk fala e faz é incrível. Acho que a gente tem que ser interplanetário para a gente não morrer. Mas eu não quero ter casa em Marte, sabe? Eu quero que meus netos possam ir para a Amazônia, possam saber o que são as coisas do mundo, pode ir para a praia, não tem que andar com uma máscara de oxigênio e assim por diante. Então, acho que cabe a gente ser o drive dessa transformação em diferentes níveis de impacto para que, de tal forma, isso tudo transforme a sociedade como um todo, sabe? Nossa, que resposta. Manda a segunda aí. Linda. Não, agora é o seguinte. Como você está trazendo também sempre essa coisa jovem, e muitos jovens hoje que podem empreender, né, precisam de orientação para empreender e também de financiamento. Não só para empreender também, por exemplo, para estudar. Então, como é que você vê financiamento para a juventude, ou seja, para estudo e qualquer outra experiência? O acesso a capital é difícil para muita gente. Você tem que ser esperto, tem que ser antenado, né? São muitas exigências, são muitas garantias. E como é que você fala de financiamento no bojo dos seus projetos todos? Cara, a resposta que eu vou dar, que é meu sentimento verdadeiro, é também uma grande motivação para mudar o ambiente, tá? A verdade é que, de modo geral, a gente tem no mundo, sei lá, um ambiente de venture capital, de investidores muito desenvolvido. Se desenvolveu muito nos últimos anos, principalmente por um juros baixos assim, né, ao redor do mundo, que fez ter um excesso de capital e que agora as startups, de modo geral, que dependem de financiamento estão apanhando muito, porque é um custo de oportunidade para o investidor. Né? Eu vou deixar na renda fixa com zero risco ou vou colocar na Spin, na Eduz e assim por diante, que apesar de serem empresas boas, pode dar engasgo. Não é segura e é um custo muito caro de dinheiro. Exato. Então, apesar desse mundo estar muito desenvolvido, pelo menos na América do Sul, no Brasil, que eu acho que é um dos grandes polos, América Latina como um todo, tem um potencial de desenvolvimento homérico, América do Sul muito grande, por, enfim, todo o potencial de recursos naturais que tem e a importância disso para o resto para a evolução do mundo. Mas a verdade é que ainda é muito concentrada. A renda é muito concentrada e o QI, o que indica também. Né? Então, se a gente não é da Faria Lima, se não fez uma das faculdades mais reconhecidinhas, se não tem um histórico de trabalho em empresas super renomeadas e tudo mais, é muito mais difícil você conseguir recurso. Essa é a verdade. Inclusive, eu ajudo um instituto que eu acho incrível, que ajuda e apoia empreendedores que não vêm de uma classe social muito desenvolvida, né, com muito recurso, economicamente não muito desenvolvido, mas com ideias, vontades e, mais do que isso, uma capacidade pessoal incrível de transformar. E eu tenho um prazer gigante de poder estar apoiando essas pessoas, porque isso fala muito mais do que o mundo do empreendedor, o cara que fez uma faculdade boa, que trabalhou em uma das consultorias da moda, que foi fazer Stanford ou Harvard, que não tem a menor ideia do que é a vida real, assim, empreender real, né, o batidão, e monta um PowerPoint incrível, porque a vida foi de apresentações, e que capta 10 milhões de dólares num pre-seed sem fazer nada. E depois esse cara é o cara que apanha loucamente. A maioria também que eu estou vendo que desanda são esses caras, porque esse cara nunca... Ele não foi hands-on. O trabalho dele era outro. Zero crítica, nada contra consultor, pelo contrário. Tenho vários amigos, já contratei várias consultorias, adoro. Mas eu só estou falando um pouco dos estereótipos do que a indústria está acostumada. Então, acho que a gente está no momento também de continuar estimulando esses empreendedores que não fazem parte dessa trilha tradicional do empreendedor tech que consegue funding e assim por diante, que é algo muito concentrado ainda, para apoiar. Né? Acho que a gente tem
enfim, diversas oportunidades para fazer isso. Eu tenho as minhas ações, seja via o instituto que eu ajudo, seja apoiando esses empreendedores, alguns que eu conheci no próprio instituto, investindo inclusive neles e assim por diante. Mas mais do que isso, eu acho que a gente está voltando, eu brinco, para o momento da teoria clássica do empreendedorismo, né? O que é isso? Cara, a gente precisa fazer um negócio de verdade, sabe? A lojinha precisa dar dinheiro, em outras palavras. Acabou a moda de, cara, vamos pegar dinheiro infinito para daqui X anos, talvez, falar que esse negócio deu certo. Cara, o meu avô, que era empreendedor, ele foi o primeiro estagiário da Caterpillar no Brasil, quando veio para cá, foi construindo de pouquinho em pouquinho as coisas dele, pegava o dinheirinho dele, o carro, deixava em garantia no banco, pegava empréstimo para comprar uma máquina, para fazer o negócio, para gerar o dinheiro, para pagar, e aí com aquilo que ele vendia, ele conseguia pagar o empréstimo, e foi indo, né? Foi o caso, por exemplo, da Linus e o caso da Naked Nuts. Eu não estou falando que você precisa de funding para tudo, tá? A Spin, a gente precisava de muito funding. Era um modelo específico. Tinha sorte de ter tido um track record bom no Neon, de ter história boa para contar e conseguir captar o dinheiro. E mais ainda de ter entregado valor. Senão eu poderia estar na estatística de quem captou e no final não entregou. Mas por que eu quero falar da Linus e da Naked Nuts e do momento atual? Cara, empreender não precisa ser uma grande empresa de tecnologia com 1000 funcionários, 1000 pessoas no time, assim por diante. Cara, aquela pessoa que tem um trabalho, mas que faz um bolo de chocolate e sai e vende, esse cara já é empreendedor. Ele já sabe o desafio do que é fazer um produto adequado para o cliente dele, entender qual é o cliente dele, onde ele vai vender, como que ele vai comunicar aquilo ali. E dá para isso se desenvolver. Então, eu acho que a gente tem que, primeiro, sair um pouco desse sentimento que empreender é fazer um grande software e etc. Porque não necessariamente é. Empreender é você impactar, você tomar iniciativa, impactar a vida de alguém de alguma forma diferente ou melhor do que o outro. Eu podia ser um consumidor de bolo de chocolate, mas agora tem um bolo melhor e assim por diante, continuar inovando. Lembrar que dá para começar pequeno. Eu falo isso para todo... Assim, eu tenho um fundo meu de investimentos em startups, assim, que eu gosto muito. E talvez o que eu mais falo para os founders é, cara, não vem me pedir dinheiro agora, vamos sentar para discutir como você chega mais rápido no equilíbrio do seu negócio. Sabe, como que você consegue pagar suas contas e que você não dependa do dinheiro de um terceiro. Porque é isso que vai fazer você ser uma grande empresa, impactar lá na frente. É desde o D0 você conseguir mostrar o seu valor. E é impressionante quando você gera essa independência para o empreendedor, seja para quem está vendendo uma trufa, um bolo, seja para quem está fazendo um software ou vendendo chinelo, como isso muda o jogo, inclusive com os investidores. Porque você deixa de ser aquele cara que está pedindo, implorando, por favor, acredita em mim e me dá um pouquinho do seu dinheiro, porque eu sou muito bom e assim por diante, para ser, cara, eu quero colocar o dinheiro em você porque você é muito bom naquilo que você faz. E eu sei que eu colocando dinheiro em você, você me dá a oportunidade de eu colocar o dinheiro em você, eu sei que você vai trazer muito valor e, inevitavelmente, eu também vou usufruir desse resultado. Então, acho que tem que mudar um pouco essa impressão de que, poxa, para você montar alguma coisa, você precisa de funding, porque funding é difícil, mesmo para quem tem acesso, e o acesso é restrito. Mas dá para fazer coisa incrível com pouco. Cara, Naked Nuts, eu e 2 amigos, a gente começou com 45 mil reais. Tudo bem que eu sei que 45 mil reais para uma boa parte da população é um dinheiro bastante grande. Cada um de nós 3 colocou 15 mil reais e a gente nunca mais precisou de investimento. Sabe, a gente começou comprando amendoim, batendo em casa, a gente montou 16 sabores. Dos 16 sabores a gente escolheu 4. A gente fez todo o branding rótulo no 99 Design, custou $300. Por acaso a gente ficou amigo do designer depois, sem querer, numa feirinha que a gente estava. Veio o designer e ele falou, cara, eu sou o Kid, que atende vocês pelo 99 e tudo mais. A gente, caramba, não acredito. Mais do que isso, eu sou fã de vocês. A gente ficou brother dele e a gente durante algum tempo pagava o serviço com pasta, depois que a gente saiu. Mas, cara, a gente foi se inventando, a gente fez 600 potes, falou, vamos ver em quanto tempo a gente vende. Isso antes de investir os 45 mil reais. Vendemos em uma semana, a gente tinha investido, sei lá, 2 mil reais. A gente comprou 3 processadores da Valita de comida,
10 quilos de amendoim, 10 quilos de caju, mais uns negócios, ficamos misturando. Deu certo. Depois que a gente viu, gerou a confiança da gente, poxa, vamos fazer agora, em vez de 600, vamos fazer um pouco mais? Até a hora que a gente falou, cara, esse negócio é negócio. Cada um colocou 15 mil reais, e de lá para cá foi. Poxa, eu tinha cofundado o Neon, estava no Neon. Eu falei para eles, olha, eu não posso e não quero sair do Neon, mas eu acho que eu posso ajudar muito. Cara, a gente passava o final de semana, de sexta a domingo, batendo pasta. O negócio foi crescendo e depois a gente ia para o interior, na casa de um dos meus sócios, porque não cabia mais. Eu morava num apartamento pequeno, 40 metros. Eu era o único que morava sozinho. Então, imagina, meus vizinhos queriam me matar, né? Porque a gente ia à noite, cada um trabalhava no negócio, e à noite bater pasta, aquele barulho... O identificador ligado ali. Não, os caras queriam me assassinar. Aí uma hora ficou grande, então vamos para Itu. Aí saía os 3 e ia para Itu. Então, sabe, era uma dedicação adicional. Podia estar vendo o jogo do Corinthians, mas eu não estava, eu estava batendo pasta de amendoim. Eu podia estar na balada, mas eu estava lá trabalhando e feliz da vida. Então, eu acho que as grandes conquistas, elas começam de algo pequeno, sabe? E a gente tem que parar de achar que tem que começar gigante. A gente tem que começar. E a maioria das pessoas tem medo de começar. Não sei necessariamente se é medo, mas talvez um comodismo. E é difícil também, né? Poxa, eu já tenho um bata do trabalho. Acho que é falta de referência. A gente não tem contato com pessoas que começaram pequeno e cresceram. Então, a gente copia as pessoas. O nosso processo é de cópia. A gente não tem quem copiar, eu acho. É isso. Eu queria fazer um apêndice aqui. Vocês colocaram 45 mil reais para começar o negócio. Na verdade, vocês queriam ganhar tempo e vocês tinham esse dinheiro. Porque vocês teriam chegado no mesmo lugar, talvez 6 meses depois, se vocês tivessem, das 600 latinhas que vocês colocaram só 2 mil reais, se vocês tivessem revendido de novo, e de novo, e de novo, e de novo, virava 1.200, depois 2.400. Se vocês simplesmente fossem revendendo essas latinhas, vocês iriam chegar nos mesmos 45 mil reais que vocês iriam precisar no futuro. Então, é possível, com nada. A gente vê quantas histórias de gente fazendo bolo, brigadeiro e constrói negócios grandes. Basta a pessoa ter aquele no coração, aquela coisa, eu vou conseguir, persistência e referência. A referência é muito importante. Você já tinha referências de empreendedorismo na sua família, nos trabalhos por onde você passou. Eu acho que referência, estar conversando, em contato com pessoas que sejam referência nisso, naquele tamanho que você está, eu acho que é um ativo, talvez o mais valioso de todos, porque a tua mente é que vai abrir as portas para você realizar. Concordo, acho que a combinação de referência com persistência é o que faz dar certo, né? Porque no final do dia a referência já falou, mas a persistência... Pessoal, a gente já sabe os desafios do dia a dia do nosso trabalho, né? Quando a gente tem uma task e tem que entregar e a gente já sabe o desafio. Quem tem coragem de dar seu final de semana para bater a pasta de amendoim. Exato. E quando a gente está empreendendo, todo dia é 1 milhão de leões ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo a gente também tem que deixar todo mundo motivado, feliz. Então, assim, eu brinco que se a gente não tem um reator nuclear dentro do nosso peito, sabe, aquela energia que não acaba nunca, é difícil, se torna muito difícil, porque os desafios vão vir. E, sabe, se você não tiver lá eternamente, fala, cara, pode vir, infinito, você vai desistir alguma hora. E muita gente desiste no começo, logo que vem os primeiros. Sei lá, hoje eu tenho um baita orgulho da minha irmã, que é a fundadora da Linus, que eu sou sócio dela, assim, realmente, eu acho que uma das melhores empreendedoras que eu conheci. Tenho muito orgulho mesmo, não é porque é minha irmã, eu tiro o chapéu para ela fora da caixa. E eu acho que vale ressaltar, assim, a Linus foi o primeiro empreendimento dela, vem de uma jornada de carreira super legal, assim, fez Getúlio Vargas, que é uma das principais universidades, trabalhou na General Electric, na BR Food, se eu não me engano, foi trainee da Red Bull, que para a juventude assim, é um super, né? Muita gente quer. E depois largou tudo, porque foi seguir um sonho, foi fazer curso de redação e depois foi achar o propósito dela com a Linus. A gente ia lançar a Linus, ela ia ter um happy hour, assim, sabe? Um eventinho de lançamento. E deu pau, porque era final do ano, a fábrica atrasou, não sei o que, não vai entregar. Começou a chorar, ela é um pouquinho mais nova que eu, e na época ela tinha acho que uns 24 anos, 23, tinha menos 24, entre 24 e 25, eu acho, menos maturidade. Começou a chorar, a se desesperar. Poxa, acho que acabou, não quero mais fazer isso e tudo mais, não faz sentido, não é possível que é assim. A gente sentou, conversou, Isa, vamos pensar num outro plano aqui, né? Engole o choro em primeiro lugar, porque chorar, a Linus não vai chegar aqui em São Paulo, você ficar chorando.
que a gente vai fazer e tal. Foi, comprou um monte de panetone para todo mundo da fábrica, pegou um ônibus, foi lá para o sul, um negócio, sentou com os caras, explicou a importância, e só voltou para São Paulo quando as Linus estavam no caminhão e rolou. E você vê hoje, sabe, tipo, o tamanho do desafio. O desafio era pequeno na época, mas por ela ainda não estar preparada, ela reagiu de uma forma. Hoje, 3 anos depois, quase 4 anos depois, cara, a curva de evolução, de maturidade, capacidade dela de resiliência, de tomada de decisão e assim por diante, é absurdo. Mas ela tinha referências em casa, tinha apoio, tinha muita vontade, uma vontade infinita, e acho que ela percebeu por ela mesma que isso também é muito legal, né? Quando você, apanha, mas você volta, apanha, você volta, você começa a sentir que você é capaz, né? Você fala, beleza, então pode vir mais que você vai superar. Às vezes dá uma dorzinha de cabeça maior, uma gastrite, você perde um pouco o cabelo e tudo mais, mas no final, assim, com qualidade, sabe? Se a gente fizer as coisas direito, se a gente respeitar os outros, se a gente for criativo, for resiliente, cara, as coisas vão dar certo. Bom dia, muito legal a sua história, e uma coisa que me faz pensar é, em algum momento de todas essas transições que você passou nesses últimos, sei lá, 12, 13 anos que é da sua história profissional, você sentiu medo? E como você lida com essa história do medo, né? Quando a gente tem que fazer essas grandes mudanças. Pô, muito. Eu acho que assim, eu sempre tive... Honestamente, eu nunca fui um bom aluno. Eu nunca bombei, nunca fui, assim, útil, mas eu nunca fui algo que eu me esforcei muito. E de verdade, vou trazer até a história aqui do meu avô. Falo emocionado porque ele é uma mega referência para mim. Infelizmente, ele está doentinho agora, espero que ele se recupere. Depois que eu vendi a empresa e tudo mais, que acho que, querendo ou não, é um momento de referência, sabe? É um marco da sua vida. Porque é um terceiro te falando, puta, cara, olha o que você fez, faz sentido, vale a pena, e não é um terceiro qualquer, o Nubank. Meu avô virou para mim e falou assim, eu achava que você ia ser o neto que mais ia me dar trabalho, que eu ia ter que ajudar pro resto da minha vida, isso é o que mais me dá orgulho. E talvez, acho que meu maior medo era comigo mesmo, sempre foi, de não conseguir chegar onde eu sonho, essa é a verdade. Eu sempre sonhei muito, mas muito mesmo. E continuo sonhando loucamente, assim. Talvez até demais. Então, acho que o maior medo era comigo mesmo. E talvez não. E pelo fato do meu maior medo ser não chegar onde eu quero, também estourou a minha maior motivação. E aí vem toda a jornada. Você vai aprendendo que você consegue, você apanha, mas você levanta. Então, isso vai evoluindo e vai te trazendo o autoconhecimento de como dar o próximo passo. Então, até hoje eu tenho medo. Até hoje eu olho e falo assim, puta, cara, eu quero fazer isso, mas será que vai dar? É muito grande esse sonho que eu quero fazer. E se não der? E como que eu... Mas, ao mesmo tempo, é isso que me faz acordar de manhã e falar, cara, ok, eu não estou oficialmente trabalhando mais no Nubank, eu não sei o quê, mas eu não vou para a praia, sabe? Porque eu tenho algo muito maior que eu quero fazer. E se eu for para a praia, o meu maior medo vai virar contra mim mesmo, porque ele deixou de ser uma motivação para ser um conforto, sabe? Eu não vou fazer com medo de não dar certo. Então, isso é constante. Honestamente, assim, acho que é uma característica... Eu lido bem com isso. Eu consigo lidar muito bem com momentos de estresse. Muito bem mesmo. Talvez por histórico familiar, contextos de vida, né? Cada um passa por uma coisa. Eu aprendi a conseguir lidar com isso e usar isso como uma grande ferramenta para, sabe, ser minha motivação, minha energia nuclear que eu quero fazer mais. E é muito legal quando você descobre que você é capaz de fazer, sabe, e as coisas começam a dar certo. Você erra muito, que eu mais erro do que acerto, mas o acerto te preenche tanto e aí às vezes é tão grande que sobrepõe todos os erros que você fez e na verdade se torna o aprendizado para aquilo tudo. E aí vira um flying wheel, sabe, o negócio vai se retroalimentando e no final só depende da gente acordar todo dia de manhã motivado, sabe? Acordar feliz fazendo aquilo que a gente faz. Então, se eu puder, a última coisa falar para vocês, sei que o tempo acabou, é assim, façam algo que vocês acordam com, desculpa a palavra, com muito tesão. Vocês acordam com muito tesão mesmo. É clichê falar, quando você ama o que você faz, você não trabalha. É verdade.
porque você vai trabalhar na chuva, no frio, no Alasca, pode dar todos os problemas do mundo porque tem algo maior. Se a gente simplesmente acorda para vir para cá porque é um trabalho legal, porque me paga bem, porque o ambiente é legal, provavelmente o primeiro que tiver um escritorinho mais legal, com um videogame mais moderno, etc., você vai trocar porque você não está ali para o propósito. E normalmente quando você acha aquilo que te motiva, você vai chegar no sucesso, porque aquilo é o drive de você superar tudo. Você não precisa empreender sozinho, você pode empreender dentro de uma companhia, mas pelo você estar feliz, você acorda motivado, você sonha junto e você vai superar tudo e aquilo vai dar certo. Então, assim, se eu só puder falar uma coisa para vocês, é assim, acordem e façam aquilo que vocês acreditam, porque vai dar certo, é inevitável. E vocês vão conseguir superar tudo o que precisar. Super prazer, assim, brigadíssimo estar com vocês. Salva de palmas aqui pro Alan. Eu sou fã de vocês mesmo, tá? Não é brincadeira. Sempre que eu posso eu venho aqui, sempre que eu posso a gente traz gente do time aqui. Eu já levei o baralhinho, os folhetos, tudo para ler e estudar. Com certeza, das coisas futuras que eu vou fazer, vai ter parte da cultura de vocês, parte de aspectos que vocês fazem que eu acho que é super relevante. Enfim, o que eu puder ajudar, eu vou estar sempre próximo aí, torcendo em breve. Queremos saber as novidades aí das próximas etapas. Obrigadão aí pela presença. E a casa está aberta. A gente gosta dessa coisa de estar grudado aí em quem pensa como a gente. É o seguinte, Alan, nosso encerramento, a gente chamou o convidado para chamar o nosso grito de paz. Então, você vai falar aí do Zé e a gente responde. Beleza? Então, manda bala aí. Aí do Zé...